E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você já parou para pensar no que acontece com lugares que são simplesmente deixados para trás? Tipo, lugares que um dia foram importantes, cheios de vida, mas por algum motivo viraram pó? Castelos, cidades inteiras e até parques de diversões que hoje estão cobertos de poeira, silêncio e mistério. É como se o tempo tivesse parado e a gente pudesse dar uma espiadinha no passado, né? No vídeo de hoje, vamos explorar os lugares abandonados mais incríveis e misteriosos do mundo. Prepare-se para uma jornada por cenários fascinantes que parecem saídos de filmes de terror ou ficção científica. Começamos nossa jornada em Pripyat, na Ucrânia, um lugar que ficou marcado para sempre na história. Imaginem uma cidade vibrante, cheia de vida, com mais de 50 mil habitantes, onde o futuro parecia brilhante. Tinha tudo lá: escolas cheias de crianças, parques com sorrisos, teatros com espetáculos, hospitais. Uma verdadeira comunidade. Mas, em um único dia, tudo mudou. Era 26 de abril de 1986, quando o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, lançando uma nuvem radioativa que mudou o destino de Pripyat para sempre. A cidade, que antes pulsava com a energia de seus habitantes, se transformou em um fantasma silencioso da noite para o dia. Hoje, mais de 30 anos depois, Pripyat permanece congelada no tempo. Prédios residenciais com suas janelas quebradas, como olhos vazios que testemunharam o horror. Brinquedos abandonados em creches, lembrando a infância interrompida. Carrinhos de bate-bate enferrujados no parque de diversões que nunca mais ecoaram o som da alegria. É como se a cidade inteira tivesse sido pausada em um momento específico e a vida tivesse simplesmente desaparecido. É assustador, é triste. É uma lembrança brutal da força da natureza e do impacto das ações humanas. Apesar dos perigos da radiação, Pripyat se tornou um destino popular para turistas e exploradores urbanos, atraídos pela aura fantasmagórica e pela oportunidade de testemunhar em primeira mão os efeitos devastadores de um desastre nuclear. É como visitar um museu a céu aberto, um lembrete assustador do que pode acontecer quando a tecnologia foge do controlo. Do outro lado do mundo, em pleno mar do Japão, encontramos um lugar completamente diferente, mas igualmente fascinante: a Ilha Hashima, também conhecida como Gunkanjima, que significa Ilha Navio de Guerra. Olhando para as fotos, vocês já conseguem entender o porquê do apelido, né? A ilha parece um navio de guerra gigante encalhado no meio do oceano. Mas a história de Hashima vai muito além da sua aparência peculiar. No final do século XIX, descobriram carvão nas profundezas do mar daquela região. E assim, em 1890, a Mitsubishi comprou a ilha e começou a construir uma cidade inteira para abrigar os trabalhadores e suas famílias. A partir da década de 1930, Hashima se tornou um símbolo da industrialização japonesa. Em seus poucos hectares de terra, a ilha abrigava de tudo: minas de carvão, apartamentos, escolas, hospitais, lojas, restaurantes, cinemas e até um templo. Era uma verdadeira cidade autossuficiente, isolada do mundo, mas com tudo o que as pessoas precisavam para viver e trabalhar incansavelmente. No entanto, o destino de Hashima estava ligado ao destino do carvão. Com o passar das décadas, o petróleo foi se tornando a principal fonte de energia do Japão e a mineração de carvão se tornou cada vez menos importante.
No início dos anos 1970, a Mitsubishi anunciou o fechamento das minas de Hashima. E assim, em poucos meses, a ilha que já foi um símbolo de prosperidade e progresso se transformou em uma cidade fantasma. Os moradores deixaram para trás suas casas, seus móveis, suas histórias, como se a vida em Hashima tivesse simplesmente evaporado. Hoje, visitar Hashima é como entrar em um cenário pós-apocalíptico. Prédios de concreto desabando, corroídos pela maresia, janelas vazias que já não refletem a agitação da vida cotidiana, corredores escuros e silenciosos que ecoam os fantasmas do passado. É uma experiência ao mesmo tempo fascinante e melancólica, que nos faz refletir sobre a efemeridade da vida moderna e o poder implacável do tempo. Nossa próxima parada nos leva à França, mas não para a Paris romântica que estamos acostumados a ver. Nossa viagem nos leva a um lugar que carrega uma história pesada, um lugar onde o tempo parou em nome da memória, Oradour-sur-Glane. Imaginem uma pacata vila francesa, com casinhas de pedra, ruas estreitas e floridas, onde a vida seguia tranquila. Era assim Oradour-sur-Glane antes de 10 de junho de 1944. Mas, nesse dia fatídico, a barbárie da Segunda Guerra Mundial invadiu a vida daquela pequena comunidade. Tropas nazistas, em uma ação cruel e inexplicável, massacraram 642 habitantes da vila, incluindo mulheres e crianças. Oradour-sur-Glane foi praticamente apagada do mapa, transformada em um símbolo brutal da violência e da insanidade da guerra. Após a guerra, o governo francês decidiu não reconstruir Oradour-sur-Glane. As ruínas da vila foram mantidas intactas, como um memorial em homenagem às vítimas e um lembrete constante dos horrores da guerra. Caminhar pelas ruas silenciosas de Oradour-sur-Glane é uma experiência profundamente perturbadora. Carros enferrujados, tomados pela vegetação, repousam silenciosamente nas ruas. Relógios parados marcam a hora exata em que o tempo parou para os moradores da vila. Objetos do cotidiano, como panelas, brinquedos e bicicletas, permanecem intocados, como se seus donos pudessem voltar a qualquer momento. É como se a alma da vila tivesse sido arrancada à força, deixando para trás um vazio silencioso e doloroso. Oradour-sur-Glane não é um lugar para se visitar com leveza. É um lugar para refletir, para se conectar com a história, para lembrar que a paz é um bem precioso que nunca deve ser tomado como garantido. Nossa expedição nos leva agora para o México, um país com paisagens incríveis e uma história rica em cultura e mistérios. Mas, no coração do México, encontramos um lugar que nos lembra do poder bruto da natureza, San Juan Parangaricutiro, a cidade que foi engolida por um vulcão. Imaginem a cena. É 1943 e no meio de um campo de milho a terra começa a tremer. Rachaduras se abrem no solo e de repente um rugido ensurdecedor. Um novo vulcão, batizado de Paricutim, entra em erupção, cuspindo lava e cinzas para o céu. A fúria do Paricutim durou quase uma década, e nesse período, 2 cidades foram completamente engolidas pela lava, San Juan Parangaricutiro e Paricutim. A erupção do Paricutim é considerada uma das maiores catástrofes naturais da história do México. Mas, em meio à tragédia, um símbolo de resistência e fé se recusou a desaparecer: a torre da igreja de San Juan Parangaricutiro.
A lava incandescente do vulcão avançou implacavelmente, engolindo casas, plantações e tudo em seu caminho. Mas, por algum capricho do destino, a igreja resistiu. Hoje, a torre da igreja emerge solitária do mar de lava solidificada, como um dedo fantasmagórico apontando para o céu. É um lembrete constante da força da natureza, mas também da resiliência do espírito humano. Visitar as ruínas de San Juan Parangaricutiro é uma experiência única. É possível caminhar sobre a lava solidificada que se estende por quilómetros e sentir a energia da terra sob seus pés. E no horizonte, a silhueta da torre da igreja, um farol de esperança em meio a um mar de destruição. E para fechar nossa expedição com chave de ouro, vamos mergulhar, literalmente, em um dos lugares abandonados mais incríveis e misteriosos do mundo, a cidade submersa de Xicheng, na China, também conhecida como a Atlântida Chinesa. Escondida sob as águas calmas do lago Qiandao, a mais de 40 metros de profundidade, Xicheng foi fundada há mais de 1300 anos, durante a dinastia Han. Era um centro político e econômico importante, com edifícios grandiosos, ruas pavimentadas e uma vida cultural vibrante. Mas, em 1959, o governo chinês decidiu construir uma nova hidrelétrica na região. Para isso, eles precisavam criar um lago artificial e a área escolhida era justamente onde Xicheng estava localizada. E assim, a cidade que testemunhou séculos de história chinesa foi sacrificada em nome do progresso. Os moradores foram realocados e as comportas da represa foram abertas, inundando completamente a cidade. Por décadas, Xicheng permaneceu esquecida no fundo do lago. Mas, no início dos anos 2000, mergulhadores descobriram as ruínas submersas e a cidade voltou a ser notícia no mundo todo. Hoje, Xicheng é um destino popular para mergulhadores e fotógrafos submarinos que se aventuram nas profundezas do lago Qiandao para explorar as ruas, os edifícios e os detalhes da vida cotidiana de uma cidade congelada no tempo. Imaginem só. É possível nadar entre as casas, passar por baixo de arcos ornamentados e observar os detalhes das esculturas e das inscrições nas paredes. Tudo isso em um silêncio fantasmagórico, apenas com o som da sua própria respiração. É como viajar no tempo e ter um vislumbre da China antiga, um mundo submerso que renasceu graças à curiosidade humana e ao fascínio pelo passado. E aí, pessoal, gostaram da nossa expedição pelos lugares abandonados mais misteriosos do mundo? Deu para ver que cada lugar tem uma história única, né? Histórias de tragédias, de transformações, de progresso e, acima de tudo, da passagem inevitável do tempo. Esses lugares abandonados nos fazem refletir sobre o nosso próprio lugar no mundo. O que acontece com as coisas que deixamos para trás? Quais histórias nossos objetos contarão no futuro? Se você pudesse visitar um desses lugares, qual você escolheria? E qual a história por trás dele que mais te fascinou? Conta pra gente nos comentários.